Olá, eu sou Ana Gândara, sou coach Master Practitioner e o episódio de hoje será uma entrevista. Nesta entrevista nós falaremos sobre desenvolvimento humano, sob a ótica da medicina, da prática, nestes anos todos lidando com pessoas. Para esta entrevista de hoje, nós teremos a doutora Simone Seco. Nossa, que primeira! E a nossa convidada já está aqui e nós iniciaremos então este momento. Simone, seja muito bem-vinda. É uma honra tê-la aqui para este momento, para este bate-papo, onde com toda certeza teremos muitas coisas importantes para serem ditas. Então seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de vê-la nessa produção. Acho que você tem muita coisa para compartilhar, muita coisa boa para compartilhar com muita gente. E é um prazer ter sido convidada por você para poder, compartilhar alguma coisa com você também da minha experiência. Gente, a Simone é psiquiatra e com especialidade em criança e adolescente. Junto disso, ela também é professora, na Faculdade de Medicina, onde ela trabalha nesse processo de educação junto aos alunos que já estão na universidade. E para nós iniciarmos esse momento de hoje, eu gostaria de te fazer uma pergunta que é algo pessoal, mas que passa pelo profissional. Dentro da tua trajetória como médica, profissional, ser humano, qual a tua inspiração para tudo o que você faz? Eu acho que a grande inspiração são as pessoas, As pessoas que me criaram, as pessoas que apareceram na minha vida, na minha família, as pessoas com quem eu fui cruzando ao longo da vida. Então, eu acho que o que me desafia o tempo todo e o que me inspira são as pessoas, Cada pessoa para mim é um desafio. E particularmente a psiquiatria, e particularmente ainda a psiquiatria infantil, é uma profissão que tem muito de cuidado, de acolhimento, de colo, e isso é muito maternagem. Então eu acho que essa é a minha função mais importante. E tem um viés assim, da tua especialidade, de infantil para adolescente, de especialidade eu digo de psiquiatra infantil e de adolescente. Tem esse viés dessa essência que você diz agora com tanta clareza, e com tanta sabedoria. Com certeza, o meu caminho na medicina, que caminhou da medicina para a psiquiatria, da psiquiatria para a psiquiatria infantil, com certeza tem a ver com isso, com esse meu desejo, com essa minha, esse interesse por pessoas e por pessoas num sentido também de cuidado, de acolhimento, que eu acho que me levou para essa trajetória de vida e trajetória profissional também, que são paralelas, Vamos fazer um paralelo, então. Vamos imaginar quando você começou a atender e dessa trajetória que veio vindo hoje. Como você vê esse caminhar, essa trajetória da humanidade dentro desta linha do tempo? Esses anos todos, que a gente vem trabalhando e lidando com crianças, adolescentes, famílias, é muito interessante. A minha geração tem visto, a gente acompanhou essa mudança nos parâmetros de comunicação, que mudou, fez com que também mudasse muita coisa na estrutura de desenvolvimento, de relações e da educação. Então, essas mudanças que vêm acontecendo nos últimos 30 anos, basicamente, que coincide com o meu período profissional, foram mudanças que deixaram marcas, estão fazendo marcas muito importantes em toda a sociedade. E isso com certeza reflete nas condições psíquicas das pessoas.
E é o que a gente está vendo o tempo todo. Há 20 anos a gente ouvia falar de globalização, hoje ninguém mais fala de globalização, porque é uma coisa tão natural, tão corriqueira, tão cotidiana, a gente conversar com pessoas de qualquer lugar do mundo, a gente ter informação do que está acontecendo no mundo todo, em minutos, em segundos, né? Então, isso com certeza muda os parâmetros de desenvolvimento, os parâmetros de relação das famílias, das pessoas, de toda a sociedade. E com certeza isso tem repercussão no psiquismo das pessoas, né? Tem impactos, com certeza, né? Então isso, a minha geração que viu isso acontecer, não só de médicos, mas de pessoas mesmo, né? Nós que vivemos essa mudança, isso é muito perceptível para a gente. E você hoje, você tem experiência das duas pontas, da criança e do adolescente e dos alunos que você tem, né? Que estão mergulhados as duas pontas neste contexto globalizado, sim, né? Sim, que você sim. diz. E isso é muito sensível. Claramente a gente percebe isso, né? Como as crianças lidam hoje com informação, como as crianças lidam com as mídias, são as piadas, claro, né? Ô, Juninho, vem ajudar a mamãe aqui, né? Claro que a gente não sabe metade do que eles têm, agilidade, habilidade, né? Intimidade com as tecnologias, a minha geração não tem, né? Então a gente está tentando aprender isso também para conseguir acompanhar, mas e tentando aprender isso também para conseguir lidar com essa geração que está vindo aí, com um volume de informação, com um volume de capacidades e habilidades que a gente mal imaginou que pudesse chegar nesse ponto, né? Então, são muitas novidades para a gente acompanhar, mas vamos chegar lá. Vamos tentando, vamos com tentando. certeza. E aí, falando disso, assim, qual é o impacto que você vê diretamente na tua área específica, né, saúde mental, desta tecnologia já tão cedo na mão das crianças e dos adolescentes? Isso tem sido um problema quase de saúde pública, né? O que nos diferencia, o que nos faz humanos, né? São as inter-relações. A comunicação, a possibilidade da fala e as inter-relações. O desejo de estar com outras pessoas, a necessidade de compartilhar, a necessidade de conviver, a necessidade de se agrupar, é isso que nos faz humanos, né? E hoje, com essa possibilidade infinita de comunicação virtual, muitas crianças muito pequenas, porque eles começam muito pequenos a mexer com tecnologia, né? E eles têm um domínio disso fantástico. Então eles andam por onde eles bem entendem, eles falam com quem eles se interessam, eles desconectam quem não interessa. É um mundo muito fictício quase. E muitas pessoas, hoje é o que a gente tem visto, né, o problema das dependências de tecnologia, dependências de mídia, muitos adolescentes preferem o mundo virtual do que o mundo cotidiano, o mundo real. O mundo real. E essas pessoas muitas pessoas estão se afastando, né, da convivência, da brincadeira, da participação em grupos, para optarem por uma vida mais virtual, né, em cima da tecnologia. Então, isso é um problema muito sério e a gente tem visto muitos pesquisadores, muitos estudiosos recomendarem, olha, o tempo que é possível que uma criança, que um adolescente fique, né, frente ao computador ou ao videogame ou qualquer mídia, se estabeleceu como um tempo de 3 horas e os novos pesquisadores já dizem que esse não é o problema, a questão não é o número de horas, a questão é a relação que a criança tem com a tecnologia. Pergunta se uma criança aguenta estudar 3 horas todos os dias, né? Estudar com caderno e papel e livro, né? Pouquíssimas crianças fazem isso, essa é a exceção da exceção. Agora, ficar 3 horas mexendo com tecnologia, muitas crianças estão fazendo, muitas, e muitas muito mais do que isso. Então, assim, eles estão vendo jogos, aí de repente eles cansam daquilo, eles clicam 2 teclas e eles entram em outro mundo. E aí aquilo eles ficam mais um tempo, isso é muito comum. E os jogos já são construídos nessa lógica. Então os jogos têm fases, né? Então as fases são justamente para isso, ele vai naquela fase até um ponto, aí ele é novamente desafiado.
E aí começa uma outra etapa, que é justamente para isso, para segurar a atenção da criança naquilo. Então, é isso que é um pouco até perverso, talvez, se a gente puder usar essa palavra, que faz com que as crianças fiquem tão ligadas naquilo, porque é um desafio atrás de outro desafio. Ela vence um desafio, aparece outro. Ela vence um desafio, aparece outro. E isso é muito interessante para a criança, né? Muito interessante, a ponto de que, às vezes, ela opta por ficar em casa e não tem uma atividade social, não tem uma atividade prazerosa, uma brincadeira, né? Alguma coisa mais... Ela deixa de viver a fase dela específica. E ela pula pedaços do desenvolvimento. Pula pedaço. Na sua opinião, como médica, qual a importância da família no processo de desenvolvimento humano de uma criança, de um adolescente? Por definição, a gente não nasce pronto, né? Os bebês não nascem prontos, né? É só a gente ver o mundo animal, como nascem os bebês e o tempo que eles precisam para ter independência. A família precisa acabar de criar esse bebê que não nasceu pronto. Então a família é o mundo dessa criança. A família precisa ter os pais particularmente, né? Muita consciência do seu papel na construção desse indivíduo, né? O bebê vem com um material, né, inato, um temperamento inato, e quem vai moldar isso, quem vai dar forma a isso é a família. Quem vai dar conceitos morais, quem vai dar conceitos, valores, quem vai trabalhar tudo isso com essa criança na construção da personalidade dela é a família. Inicialmente a família, e isso vai se estendendo, né? Vai ampliando, vai né? se ampliando, exatamente. Inicialmente é só a mãe, depois a mãe e o pai, depois a mãe e os irmãos, depois a família estendida, depois a escolinha, depois a criança vai aumentando a sua área de abrangência, e que isso é natural que seja assim, e isso faz com que essa criança vá adquirindo habilidades e vá amadurecendo, e isso constrói a personalidade dessa criança. Como é que estão essas famílias hoje, diante de tudo isso? Eu acho que o momento que a gente está vivendo, momento econômico, histórico, político, pessoal, né, todo esse caldeirão de situações que a gente está vivendo, reflete muito bem quem são as pessoas desse momento histórico. E a gente está muito confuso, as pessoas estão muito confusas, de uma forma geral, porque tem uma força que diz assim, a gente tem que ser feliz, a gente tem que ser feliz. E o que é ser feliz? E as famílias ficam com muito medo de terem filhos infelizes. Então, para não ter filhos infelizes, a gente faz tudo o que eles querem, para que eles fiquem felizes. Então, são paradoxos que, se a gente conversa com a família sabe exatamente na teoria o que tem que fazer. Não, a gente tem que pôr limites, porque a gente precisa... Tá, mas como é que você faz isso na prática, na sua prática diária? E aí a gente vê que a família está confusa em fazer isso, porque a criança está confusa. A criança não conhece esses limites, não conhece esses papéis. E isso está refletindo claramente no desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes. É só a gente enxergar, né, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né, esses jogos, tipo Baleia Azul, né, os 13 Porquês, que é a série da Netflix, e a repercussão que isso tem na juventude. Né. A grande pergunta da gente é assim, puxa vida, mas por que as crianças entram nisso? Por que os adolescentes se engajam numa história dessa? Né? Eles se engajam porque isso é uma coisa de desafio que é próprio da adolescência e porque eles estão desassistidos, porque eles estão sem retaguarda. Então, o que a gente precisa? A gente precisa estar atento a essas crianças, a esses adolescentes, e a gente precisa exercer a nossa função de pais. Diante de tudo isso, desta trajetória, destes momentos com a vida profissional, pessoal, familiar, com toda a riqueza de mundo que você teve, tem e projeta para o futuro, o que você viu da vida? O que eu vi da vida? Eu vi muita coisa boa, eu vi muita gente generosa, eu vi muita gente que teve a boa vontade, a generosidade de compartilhar comigo saberes,
de compartilhar comigo afetos, de compartilhar comigo cuidados, e que eu acho que isso foi a coisa mais importante que eu vi da vida. Eu acho que é isso que me faz até hoje ter muito interesse pelo meu trabalho. Porque cada pessoa que chega nova para que eu atenda, para que eu conheça, é uma pessoa que vai acrescentar alguma coisa nova para eu ver na vida, que vai me mostrar alguma coisa nova para ver na vida. Eu acho que isso tudo, né, que eu tive a oportunidade de ver ao longo da vida, é que me faz ver a vida de um outro jeito. Gratidão por você estar aqui compartilhando comigo a sua emoção, a sua sabedoria. Você é uma pessoa que eu admiro profundamente. Então, assim, gratidão por você estar aqui hoje, dividindo esse brilho no olhar comigo, a sua experiência, a sua sabedoria, o seu conhecimento e, acima de tudo, o seu amor. Muito obrigada também. Gratidão pela oportunidade de estar compartilhando isso com você e conhecendo o seu trabalho, admirando o seu trabalho, né? Que eu já admirava na escola, que eu sabia do cuidado que você tinha com as crianças na escola e do seu comprometimento. E eu acho que agora você achou caminhos, né? E provavelmente por conta do que você tem em torno de você que te permitiu isso, né? Que são as pessoas. E que você, nessa altura da história, consiga compartilhar suas experiências, teu crescimento, teus estudos, e com isso, com certeza, ajudar muita gente. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado, que seja útil para você, que você use e abuse deste conteúdo. Se você gostou, deixe o seu comentário, compartilhe com sua rede, seus amigos, e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e até lá!